entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Sua caminhada seja linda para a glória de Deus. Amém? Podeis assentar. Os irmãos cantaram agora de forma fervorosa. Vi alguns irmãos até emocionados, derramando lágrimas, quando expressava assim: Jesus Cristo mudou meu viver. E ainda vinha com a frase mais forte assim: Jesus Cristo mudou meu coração. Jesus Cristo mudou o meu viver. E Jesus Cristo mudou o meu coração. E é verdade, o Senhor muda o nosso coração em relação a termos uma nova identidade, uma nova natureza em Cristo. Mas quando a gente usa, o Senhor mudou meu coração, mudou minha mente, muitas coisas em nós precisam ser mudadas. E é o que nós vamos continuar a trabalhar aqui com os irmãos, em áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, ser trabalhadas, porque quando o Senhor nos dar a oportunidade de conhecer a Cristo e sermos uma nova criatura, Ele nos deu a oportunidade de termos o Espírito Santo, termos uma nova vida, mas não quer dizer que a velha natureza, com as suas limitações, tenha sido mudada. A velha natureza ela tem que ser trabalhada para que haja mudanças paulatinas em nossas vidas. E uma dessas questões principais que envolve e causam prejuízos para as nossas vidas, para a nossa caminhada espiritual, e o que o Senhor quer mudar na sua vida, que você tenha um novo entendimento, que você agregue isso como valor de que Jesus Cristo mudou o seu coração, é em relação às limitações que você tem colocado e tem perseverado inconscientemente até em alimentá-las. E, por consequência, o reino de Deus, ele não desenvolve na sua caminhada plenamente, e você não se torna uma pessoa frutífera no reino de Deus, porque você ainda deixa que limitações continue dominando o seu ser. Então, hoje eu quero pegar um texto bíblico, que vocês estão acostumados a ouvir reflexões nele, de cunho evangelístico, buscando salvação de almas, buscando ter um encontro com Jesus. Mas eu quero pegar esse texto que vocês já conhecem e trabalhar no sentido das limitações que podem ser vencidas para que a gente realmente tenha um verdadeiro encontro de sentido, de propósito com o nosso Deus. Porque o encontro espiritual você já teve, mas o encontro de sentido, de propósito que Deus quer aplicar nas nossas vidas e que, por vezes, a limitação ou as limitações se tornam obstáculo para o frutificar da obra do Senhor em nossas vidas. Amém? Está todo mundo aqui resolvido no campo da limitação ou tem gente aqui com limitações na sua vida? Não precisa me responder. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19. A partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz o texto sagrado: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então, correndo adiante, subia a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele local, ou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois
me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador entre mentes. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho do homem, filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê uma direção especial nessa manhã, que nós possamos entender o que a sua palavra quer falar aos nossos corações nesta hora. Tem uma frase que diz: ter uma grande visão não é privilégio dos grandes, mas dos que olham na direção certa. Perceberam? Ter uma grande visão não é privilégio dos grandes, mas dos que olham na direção certa. Eu não sei quem foi o autor dessa frase. Um anônimo, mas está aqui registrada. E eu achei muito interessante, porque nós precisamos olhar na direção certa. Olhar na direção certa nesta caminhada é olhar para Cristo, tomar como exemplo o modelo de Cristo e viver esse modelo na nossa vida. Isso é olhar para a direção certa. Por isso nós vamos trabalhar hoje pela manhã que as nossas características humanas, nossos temores, nossos empecilhos de mente, não se tornem ou não se mantenham como empecilhos fortes para impedir, atrapalhar o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada, o propósito que o Senhor tem com as nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós vivemos alimentando as nossas limitações, traz para nós grandes prejuízos, seja no campo espiritual, seja no campo relacional. Precisamos entender que seja no campo secular, ou seja no campo espiritual, nós precisamos ter visão, nós precisamos ter entendimento, para que a gente possa avançar. E para que a gente tenha visão, a gente precisa vencer as nossas limitações. Título da nossa mensagem: vença a sua limitação, ou vença as limitações para desenvolver a visão. Quem era Zaqueu? Como diz o nosso texto sagrado. Zaqueu, dentro de um contexto social, ele era uma pessoa não grata, ou não grata. Era uma pessoa que era totalmente desconsiderada por sua comunidade, por seus irmãos, pelos judeus. Por quê? Porque ele passou a ser um cobrador de impostos,
que era um cargo que era dado pelo Império Romano aos judeus para que ali executasse essa atividade na coletoria, cobrando os impostos. E ninguém gostava do Zaqueu porque, além de cobrar os impostos, muita gente não gosta de pagar imposto, né? Muito crente não gosta de pagar imposto e precisa consertar a sua vida com pagar imposto. Mas Zaqueu, além de cobrar o imposto, cobrava além do devido. Ele era uma pessoa que lesava a sua comunidade. Então, ele já tinha essa dificuldade social, esse empecilho social, como o povo o via na sociedade, e a sua característica física, que era um homem de baixa estatura, o texto não diz anão, diz que era um homem de baixa estatura, só a título de conhecimento e a título de informação. O anão no Antigo Testamento, naqueles tempos históricos, era como se fosse uma pessoa especial, uma pessoa diferente. Hoje nós temos um anão, muitas vezes, com preconceito, quando nós vemos uma pessoa com essa deficiência física, né? Mas eles eram muito considerados nos tempos passados como pessoas especiais. E a gente, dentro desse contexto social, dentro desse contexto da nossa esfera de vida, a gente vem e conhece Jesus Cristo, conhece a palavra de Deus, mas no desenvolver desta caminhada, a gente continua carregando esse estereótipo, essa figura, essa mancha de que a nossa história de vida, o nosso comportamento ou as nossas deficiências pessoais, emocionais, elas se tornam como empecilhos, impedimentos para que a gente desenvolva a palavra de Deus. E muita gente vai passar a história da sua vida, infelizmente, como cristãos limitados, cristãos frustrados, cristãos que não desenvolvem, e no seu íntimo, no seu coração, gostaria de desenvolver, gostaria de ter uma dinâmica nova, porque não se libertaram de suas limitações. Quando nós paramos para analisar uma porção dessa, podemos dizer que, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos, de jeito nenhum, nos curvarmos às nossas limitações. De jeito nenhum. Porque é um impedimento frustrante, um impedimento prejudicial, um impedimento que muitas vezes, como aquela mulher encurvada, que diz o texto sagrado, se encontrou com Jesus, e a gente construindo na nossa mente o que é uma pessoa encurvada, é uma pessoa que anda assim, não é? Uma pessoa que anda assim, a realidade dela é olhando para baixo. Quando a nossa realidade como povo de Deus deve ser olhando para o alto. E aquela mulher foi curada pelo Senhor da sua doença física, mas no contexto do texto, espiritualmente falando, não era apenas a dificuldade física, mas a gente precisa entender que a dificuldade física foi curada e muitas vezes nós somos eretos, nós temos condições de olhar para o alto e não olhamos. O Senhor estava falando que aquela mulher precisava parar de olhar para o baixo, para a perspectiva de baixo. A gente precisa levantar a nossa cabeça para olhar para o alto, amém?
Precisamos desenvolver, ou para desenvolver a nossa visão, o primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui nesta noite, nesta manhã. Vê que eu já vim de um culto ontem de noite, ainda estou com a noite na cabeça. É que nós não podemos nos inibir com as nossas limitações, amém? Tem gente aqui inibida com suas limitações? Hein? Que se fecha por causa das suas limitações? Nós não podemos nos inibir ou nos fecharmos, mesmo que o nosso contexto de vida no passado nos faça pensar que nós estamos ou merecemos isso. Não. A gente precisa levantar a nossa cabeça e dar um novo sentido às realidades espirituais que nos impõem, que a palavra de Deus nos revela. A sociedade, ela é uma sociedade de rótulos. É uma sociedade que não quer que a gente desenvolva. É uma sociedade, por fazer parte do mundo e ser um mundo, ela o que vai resultar? Vai nos apresentar pechas, como disse, vai apresentar rótulos, para que a gente continue escravizado dentro daquelas limitações que nós alimentamos na nossa mente. A Bíblia Sagrada, em Gênesis 37, diz uma coisa interessante. Versículo 19. José, depois de ter aquele chamado maravilhoso, aquela visão em sonho, que é que os irmãos em revolta pegam e o vendem, os irmãos conhecem bem essa história. Mas no versículo 19, vê-se o texto declarando: e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vem lá o tal sonhador. Dentro da própria família, o rótulo na vida de José é que ele era um sonhador. E ele precisava não autenticar essa limitação imposta por seus irmãos em seu coração. Zaqueu vivia cheio de implicações impostas pela sociedade. Tanto isso é claro que quando a gente pega lá Lucas 19, vai dizer o que é que Jesus quer comendo na casa desse publicano e cobrador de imposto. Esse cara não merece, esse cara é um indigno. Esse cara, ele defrauda, ele tira dinheiro, ele explora as pessoas. E encheu aquele homem de rótulo. E, por consequência, muitas vezes a gente autentica isso no nosso coração. Se você continuar com seu texto aberto aí, em Lucas 19, você vai ver uma colocação interessante numa pequena expressão que nós não podemos ler e observar apenas na questão da baixa estatura. Quando o Zaqueu, ele fala, ele não podia ver, porque ele era de baixa estatura. Muitas vezes a gente carrega conosco o não posso, o não posso, o não posso, o não posso, por causa disso, por causa daquilo. A gente se apresenta com inúmeras justificativas do não posso. E isso é uma realidade, porque a sociedade nos coloca como limitados,
o pecado que até então dominava sobre nossas vidas nos colocava como limitados, não é? A sociedade nos coloca como limitados e a nossa alma doente autenticou isso no seu interior e a gente vive como limitados, como não pode ver. Só que, irmãos, quando a gente conhece a palavra de Deus, nossa mente, ela tem que ser trabalhada para girar essa chave. Nós podemos, como diz o apóstolo Paulo, não como chavão, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo aquilo que vem honrar o Senhor. O interessante, eu quero fazer um destaque para você aqui. Quando você vivia no mundo, preste bem atenção, quando você vivia no mundo, quando você vivia no pecado, quando você vivia sem conhecer a Deus, eu aposto que você já fez tanta coisa que você falava assim, eu consegui fazer isso? Eu nunca esperava que eu conseguisse fazer isso. Enfrentar inúmeras situações até perigosas para o risco da sua vida, não é verdade? Mas quando se fala de reino de Deus, a gente se trava. Porque a gente deixa que as limitações prevaleçam, porque é uma questão espiritual. E o espiritual, ele só é mudado quando a gente amplia a nossa visão dentro da palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer que você entenda nesta manhã. Que a gente não pode alimentar as limitações ou a limitação que existe dentro de nós. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para que a gente venha avançar. E isso tem que trazer em nós, primeiro, o reconhecimento de que existem limitações, mas que nós não vamos nos inibirmos com ela. Ao contrário, vamos buscar soluções em Cristo. Vamos buscar soluções no Senhor, não é isso? Para vencermos as nossas limitações. O texto dá até uma expressão interessante. Ele subiu numa árvore para ver o Senhor. Ele subiu numa árvore para enfrentar uma nova realidade. O sicômoro é uma árvore que não produz frutos, mas só espinhos. Você já imaginou subir uma árvore só com espinho? Hein? E muitas vezes na vida da gente, para a gente vencer as nossas limitações, nós precisamos disso. Enfrentar muitas coisas que talvez nos machuque, é isso, que nos fira, mas que a gente tem que ter essa predeterminação para avançarmos nessa nossa realidade. Se não for assim, se a gente não pagar um preço de determinação para a mudança, nós vamos continuar alimentando a inibição. Você está convocado, meu irmão, minha irmã, para fazer tal serviço para o reino de Deus. Ah, não posso porque eu não tenho condições. Você está convidado para fazer uma visita na casa de uma pessoa e dar uma palavra. Não posso, pastor, porque eu tenho medo. E assim a gente vai retroalimentando as nossas limitações e não avança. Mas quando a gente tem a predisposição, quando a gente traz uma ambiência nova para a nossa mente, que Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou o meu coração, o meu jeito de pensar, a gente vai enfrentar todas as situações, né? Com o pouco que você tem, você vai abençoar vidas. Com o pouco que você tem, você vai levar possibilidades novas para outras pessoas. Mas muitas vezes a gente está imaginando levar o que a gente tem e não o que o Senhor coloca nas nossas mãos. E o que a gente tem não tem feito diferença na nossa vida, porque a grande demonstração é que nós continuamos limitados.
alimentando e retroalimentando as limitações. E não pode ser assim. O Senhor quer falar para você que você precisa aprender a encarar, porque elas estão aí, as limitações, com muita seriedade, com muita determinação e com o objetivo de mudança. Não é? Nunca diga não para o Senhor. Uma das mensagens que mais impactou a minha vida, ouvi de forma virtual, de forma simples, aquela ministração falava, diga sim ao Senhor. Nunca diga não ao Senhor. Diga sempre sim, porque quando você está dizendo sim para o Senhor, você está dizendo sim para você. E quando você está dizendo sim para você, você está vencendo barreiras dentro de você. E a gente precisa aprender a dizer sim. Quando Isaías abriu a boca e falou assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é? Era um profeta palaciano, que vivia dentro do palácio, no bem bom, né? Com todas as mordomias dentro do palácio. E ser profeta dentro de um palácio, que você não fale o que o rei quer ouvir, o que a corte quer ouvir, não é? Você se torna um profeta para agradar os outros. E aquele homem ali, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele começou, mesmo sendo um profeta palaciano, enfrentando as suas dificuldades, que no começo do livro você vai ver ele reclamando das suas condições, das suas limitações, que eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de pessoas de impuros lábios, de mentes corrompidas, né? Mas ele enfrentou a responsabilidade e lá foi profetizado, dentro de um contexto de um palácio, vencendo as suas limitações. Então, a gente tem toda a estrutura, toda a ferramenta, né, para que a gente possa avançar na nossa vida. Basta a gente ter a predisposição de deixar que o Senhor opere na nossa mente, a gente avance. Quando a gente entende isso, a gente vai dar o primeiro passo para vencer as nossas limitações. E sabe qual é o segundo passo? Olhar para a direção certa. O Zaqueu, ele não subiu a árvore para olhar para a vida dos outros. Ele não subiu a árvore para saber se as coisas estavam diferentes na cidade. Ele não subiu a árvore para ver a quantidade de pessoas que estavam ali com Jesus. Ele subiu a árvore para quê? Para ver Jesus que estava a passar. Então, a gente tem que aprender a olhar para a direção certa. A gente tem olhado para muita coisa, preste bem atenção, que tem nos afastado do centro da vontade de Deus. A gente tem olhado muitas coisas que, ao contrário de nos trazer investimentos espirituais de desenvolvimento, a gente está olhando para situações que, ao contrário, só fazem inibir a nossa vida. Então, é muito importante a gente ter a visão correta, enxergar o certo, não alimentar situações inibidoras. E eu quero dizer para você que olhar o certo requer uma percepção de urgência. Sabia disso? Requer uma percepção de urgência. Era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade. Perceberam? Era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade. E muitas vezes Jesus está passando na nossa vida, na nossa realidade, nos dando a oportunidade de transformação. E quando eu falo assim, passando na nossa vida, eu estou falando assim, mover do Espírito Santo de Deus. Porque ele já passou para a salvação, mas ele quer passar para a transformação. E é numa ministração como essa que nós somos trabalhados, que nós somos curados. Porque Jesus está passando.
E vai chegar um tempo que a gente perde o senso de urgência. Nós já estamos mais velhos, mais cansados, mais desmotivados, sem perspectiva, e a nossa vida começa a ser firmada nas reclamações. Porque no passado eu alimentei as limitações, e hoje eu sustento minhas limitações com as reclamações. Então a gente tem, irmãos, de perceber esse senso de urgência, de ser um visionário para as nossas vidas, ser um visionário para o reino de Deus. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A palavra de Deus diz: vai ter visão para quê? Vai ter sonho para quê? Para ficar apenas com uma visão, como um sonho? Não. Porque isso é para nos trazer revelação da palavra de Deus, do reino de Deus para as nossas vidas, para que a gente coloque em prática aquilo que o Senhor está nos mostrando, dentro da sua palavra, dentro dos seus ensinamentos. E a gente precisa disso. Ter essa mente visionária, estando no lugar certo. Eu quero dizer que vocês já estão no lugar certo. No lugar certo é estar no reino de Deus, na igreja do Senhor. Vocês já estão no lugar certo. Mas a gente agora precisa o quê? Transformar isso que a gente recebe do Senhor para a realidade prática nas nossas vidas. Amém? Por isso, a gente precisa, sabe o quê? Desculpe se eu falar errado. Ambição é ambicionar. Não é isso? Por isso que a gente precisa ter essa ambição saudável. Não é a ambição material, não. É a ambição de querer mais de Deus, de se encher mais de Deus, de aceitar os desafios de Deus. Ontem eu fiquei aqui maravilhado. Vim aqui receber os meninos que iam para um trabalho missionário com outros jovens. E eu vi que nenhum, ou quase todos os irmãos ali daquele grupo nunca tiveram uma oportunidade de sair para fazer um trabalho missionário. Mas sabe o que eu observava? Que todos estavam o quê? Motivados. Estavam com ambição de ir lá, com vontade de ir lá. Vencendo o quê? Muitas vezes a limitação. Eu preciso saber ser um teólogo para pregar o evangelho, para visitar uma pessoa. Não. E eu acredito que se dissesse, semana que vem tem outro, quem é que vai? Os 10 levantariam a mão, porque é um processo para a gente vencer isso. Mas muitas vezes a gente se acomoda, a gente fica naquela zona de conforto, e muitas vezes perde a oportunidade de olhar para o alto, e continua olhando para as nossas limitações, olhando para baixo. Zaqueu nos dá um exemplo muito sério e certo. Ele olhava para o alto. E eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Quando a gente olha para o alto, a gente vai enxergar muito mais além do que a gente imagina. Amém? Quando você está na praia, e que você olha para o horizonte, não tem uma limitação? Não tem? Não é perceptível aquela linha do horizonte? Mas quando você olha, levanta a cabeça e olha para o céu, você parece que vai no infinito, né? Ou seja, você ampliou a sua visão. Você ampliou a sua perspectiva de enxergar além do que você pode ver, ou seja, no mundo espiritual, nas realidades espirituais, a gente tem que enxergar muito, muito, muito mais além. Mas isso é um processo que só acontece quando a gente olha por alto, a gente não olha para as nossas limitações, a gente não olha para os nossos defeitos, a gente não olha como a sociedade nos viu ou nos vê, isso não importa para o Senhor. E muitas vezes a gente está querendo dar satisfação para a sociedade, alimentar o nosso eu com suas limitações, e deixa de olhar para o alto, onde vem um resultado maravilhoso para as nossas vidas. O Senhor deu a nós, a cada um de nós, como diz lá em Atos, que nós seríamos revestidos de
poder que viria dos altos para fazer a obra do Senhor. Vocês creem nisso? Vocês têm o Espírito Santo? E o que é que a gente está mais valorizando mais? As nossas limitações ou o poder do Espírito Santo na nossa vida? Precisamos enxergar além do que a gente possa ver, né? Quando a gente encara o chamado como uma questão de oportunidade para as nossas vidas. E oportunidades que não podem ser desperdiçadas. A nossa vida é uma vida de oportunidade e a nossa vida não pode ser desperdiçada. As pessoas que vão receber a influência através da nossa vida, elas estão vivendo a oportunidade que você pode lançar a semente na vida deles. Como também estão na expectativa de não serem frustradas por força da sua falta de determinação em semear sobre a vida daquelas pessoas. Ontem, eu conversando com alguns irmãos aqui, como é que foi ontem? Alguns abriram, alguns fecharam, outros aceitaram conversar, e uma pessoa que não conseguiu entrar em casa ficou do lado de fora esperando a esposa chegar, e a turminha chegou lá e começou a pregar o Evangelho, e aquela pessoa, assim, como se conhecesse a palavra, estava ali recebendo um resgate sobre sua vida naquele momento. Por quê? Porque alguém teve coragem, alguém teve o dínamos, alguém teve disposição, alguém encarou as suas limitações e foi ali semear na vida de alguém. Nós somos chamados para semear. Nós somos semeadores. E semeadores não podem frustrar o Senhor, não pode frustrar o reino de Deus, não pode se frustrar. O semeador, ele é ativo, ele é reativo, ele é compromissado, ele é determinado. Porque o nosso chamado é apenas para semear. Mas sabe o que é que limita muitos de nós? Sabe o que é que limita muitos de nós? É que a gente quer que o resultado seja por causa das nossas ações. Aí eu não vou conseguir, eu não vou fazer, porque eu não vou conseguir, é que eu não posso. Né? Foi ontem ou anteontem, uma pessoa conversando com Bianca pelo telefone, falou assim, olha, Bianca, não estou bem, não dormi, estou com muita dor de cabeça, não sei o quê. Eu ouvi assim, traz o telefone lá, vamos orar pela vida dela. Pelo telefone eu orei. E eu perguntei depois se ficou curado ou não da dor de cabeça, eu não quero nem saber. Porque essa obrigação é do Senhor, não é minha. Mas a gente inverte os valores, inverte os resultados, e a gente acaba se frustrando, porque a gente quer que a nossa ação gere o resultado porque fomos nós que fizemos, ou quer que Deus age imediatamente, e a gente deixa de fazer. E a gente tem que chamar responsabilidades para as nossas vidas. Temos que orar por pessoas, semear na vida de pessoas, com autoridade, porque o Senhor nos deu isso. Por isso que a gente precisa enxergar além do que a gente possa ver. Enxergar com os olhos espirituais. Não deixar que as limitações até então existentes inibam a realização do poder de Deus que está em nós através do Espírito Santo sobre a vida de outras pessoas. Uma vez uma pessoa virou para mim, Jorge, eu quero te mostrar uma coisa. Eu, pois não. Uma Bíblia assinada por mim em 1992. Aí eu falei assim, rapaz, que coisa legal. Hoje eu sou um crente e eu tenho essa Bíblia até hoje. Me pergunto se na época eu tinha noção que a pessoa ia se converter, se iria estar firme na palavra do Senhor. Uma pequena ação, mas que foi realizada porque a gente confia naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é a palavra dEle, para abençoar outras vidas. Então a gente precisa levantar, né? Não perder oportunidades. Você quer vencer as limitações da sua vida? Preste bem atenção. Não perca nenhuma oportunidade que o Senhor colocar nas tuas mãos. Tem um culto para dirigir? Vou, mas eu não sei nada, mas eu vou. Tem uma obra para ser feita? Não vou dizer que não, eu vou fazer. E se você estiver fazendo,
vão aparecer os sambalates, vai dizer, desça aí que eu quero fazer uma coisa com você que está errado. Meu recado é, diga para aquele povo que eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus, eu não posso descer. Amém? Eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. E a nossa vida é isso. Muitas vezes a gente para, a gente desce, a gente desiste. Não é isso? Por causa dos sambalates que se levantam na nossa vida. Dizendo que nós somos incompetentes, que nós não temos condições de fazer, que o que estamos fazendo está errado. Não. A nossa visão é que nós estamos fazendo uma grande obra para o Senhor. Na nossa visão, nas nossas perspectivas, são coisas pequenas. Mas para o Senhor, uma alma tem um valor imensurável. Tem um valor que a gente não tem como mensurar. E é isso que a gente precisa entender. Finalizando, a gente precisa investir naquilo que nós cremos. Você acredita na palavra de Deus? Se Deus estivesse aqui, ele ia ficar meio triste. Você acredita na palavra de Deus? Acredita? Então invista. Invista na palavra de Deus. Se você crê, invista. Viva essa palavra. Bote essa palavra como referencial na sua vida. Tire os poréns. Qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Isso que a gente precisa fazer a reflexão. Qual é o meu porém? Olha, meu porém é esse. Eu quero orar neste instante pelo seu porém. Não pelo seu porém, mas que você seja liberto por esse porém que tem trazido limitação para a sua vida. A gente precisa entender que com a visão ampliada do reino de Deus, com consistência naquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente acaba entendendo o que é que a gente deve fazer. Zaqueu aceitou o convite, levou para Jesus para sua casa, devolveu aquilo que ele entendia que tinha defraudado, porque houve uma mudança de perspectiva. Não é? Abriu mão de muitas coisas para o quê? Para ver a sua família salva, para ver a sua casa transformada. Então, precisamos investir muito nisso, na visão de Deus, no espiritual, crer na sua palavra, deixar que essa palavra domine o nosso ser, encha o nosso ser. As limitações, elas vão começar a aparecer, mas você as vence se você tiver a determinação, não é isso? Com comprometimento, com amor da palavra, vivendo essa palavra que você crê, você enfrenta todas as dificuldades, porque o resultado não é por sua obra, não é pela sua manifestação. Você é apenas um canal de Deus para a realização da vontade e dos propósitos dele. Deixa que Deus faz e dá a resposta sobre a vida das pessoas. Mas Deus não tem perna, Deus não tem braço, Deus tem você aqui. E o amor de Deus é manifestado na vida das pessoas, sabe através de quem? Hein? Através de sua vida. Por isso que ele diz, ame o próximo como a ti mesmo. Eu preciso que vocês levantem, parem de olhar para baixo e se coloquem na condição de portadores do amor de Deus para trabalhar na vida de pessoas. Por isso que o inimigo luta tanto na nossa mente, e é uma guerra ferrenha no mundo espiritual, porque ele quer nos ver limitados, ele quer nos ver derrotados, ele quer nos ver oprimidos, né? Ele quer nos ver abatidos, ele quer nos ver derrotados, porque ele sabe que quando o cristão assume sua responsabilidade, amplia sua visão e prospera sobre as suas limitações, muitas vidas vão ser alcançadas, muitas vidas vão ser abençoadas e o reino de Deus vai crescer. E isso não alegra o inimigo. Por isso,
Traga para dentro do teu coração. E eu vou convidar o Ministério de Louvor aqui para cantar essa música novamente, mas agora que você vai cantar com a outra inspiração. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu coração. Jesus Cristo mudou o meu jeito, a minha forma de pensar, que deve ser única, que é aquela voltada para viver, se deleitar e semear a palavra de Deus sobre a vida de outras pessoas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos glorificar ao nome do Senhor e depois nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela palavra e que você, durante a ministração do louvor, ore também ao Senhor, permita que o Senhor trabalhe no seu coração de forma profunda, se comprometendo com Ele, que você não vai deixar-se alimentar-se por os seus sentimentos de mente, seus sentimentos de homem, mas sim pela valorosa palavra de Deus na sua vida. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Declare mais uma vez. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é meu coração. O amor, declare. O amor só conheci em canções que falavam. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é meu coração. Aleluia. Eu quero convidar aqui os irmãos do Ministério de Intercessão. Convidar aqui os irmãos do Ministério de Intercessão. Thaís, Bruna, Isabela, Lucas não está aí. Chega aqui à frente, em nome de Jesus. Tem mais alguém do Ministério de Intercessão aí? Não, né? Nós temos esse ministério para orar por sua vida, para interceder por sua vida. E a gente sabe que é natural que assim aconteça,
quando a gente traz uma nova identidade em Cristo para as nossas vidas, que a gente precisa expurgar muitas coisas que estão dentro do nosso coração. Então eu vou convidar as irmãs para vir aqui mais à frente e que possam estar num ato de fé, num ato de compromisso. E você que se encontra nessa situação, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque nós sabemos que todos nós, muitas vezes, semeamos dentro de nós limitações, mas que a partir de agora você saia daqui de um compromisso selado com o Senhor, na palavra do Senhor, de que você saia com o propósito de vencer, um propósito de olhar para o alto, um propósito de não alimentar as suas limitações, mas sim de buscar através da palavra do Senhor, ser curado das mesmas e avançar com confiança nesse propósito do Senhor, é de que termos um povo saudável, um povo que vive a sua palavra, um povo que reflete a palavra do Senhor na vida de outras pessoas, um povo cheio da graça do Senhor. Feche seus olhos, bote a mão no seu coração e a irmã vai estar orando. Pai amado, nós entramos na sua presença, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Amém. Nós oramos para que o Senhor possa ouvir cada uma das nossas necessidades. É verdade. Em Ti estão todas as nossas fontes. O Senhor é capaz de suprir tudo aquilo que nós precisamos. É verdade. Jesus, se há algo na nossa alma que Amém. nos impede de ver o Senhor, É verdade. que nos impede de estar diante do Senhor, nesse momento que o Senhor possa curar o nosso coração. Amém. O Senhor é o único que pode sondar cada parte de nós, Amém. o mais profundo. Então, Sim, meu nessa manhã, tenha liberdade de ir nos lugares mais obscuros da nossa alma. Sim, Que o Senhor. Senhor possa ir nos lugares o qual nós não queremos entregar, Amém, Jesus. mas que o Senhor possa entrar com liberdade Amém. e arrumar a casa. Amém. Que o Senhor possa tratar o nosso coração. Sim, meu Que o Deus. Senhor possa nos trazer a liberdade a meu qual o Deus. seu Filho nos deu. Pai, nós te pedimos nessa manhã, Amém. ministre os nossos corações, Ministra assim, meu Deus. uma cura sobrenatural, Amém. uma cura, Jesus, que nos limpa os olhos para ver o Senhor, que nos faz ter a visão limpa para te enxergar, Amém. para ver o que o Senhor tem para nossa vida. Nós oramos nessa manhã, sabendo que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que traz a visão, Amém. é o Deus que faz o cego enxergar. Amém. Então nessa manhã, nos faça enxergar outra vez. Amém. Tira aquilo que nos impede de te ver. Amém. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. À noite estaremos reunidos aqui para continuarmos louvando o nome do Senhor. Convide uma pessoa, dê um abraço ao seu irmão e nosso culto está encerrado. Deus abençoe.